Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo referente ao Microsoft Excel e suas ferramentas. Nesse vídeo nós vamos ver como utilizar o Excel para construir uma tabela e converter moedas. Converter, nos exemplos que serão demonstrados aqui, de real para dólar e de dólar para real. Primeiramente nós vamos então dar nome às colunas que irão conter os respectivos valores. Vou nomear essa coluna como real. Essa outra coluna eu vou colocar o valor do dólar em reais, ou seja, quanto vale $1 em reais. E na terceira coluna vamos colocar a conversão de real para dólar. Vamos agora formatar a planilha. Vou aumentar a fonte. Agora aumentando a largura da célula, para que o nome de cada coluna possa ser visualizado por inteiro. E agora eu vou inserir uma borda nas células dessa planilha. Feito isso, vamos inserir os valores aqui em real. Depois, o valor do dólar em real também, para em seguida realizarmos as conversões. Antes de inserir os valores, nós vamos formatar as células para que apresentem os respectivos valores em dólar e em real. A primeira coluna, coluna A e coluna B, todas as células terão os valores digitados em real. Vamos vir aqui então na ferramenta Formato de Número de Contabilização, R-Cifrão Português Brasil. Depois, a coluna C, onde vai apresentar o valor em dólar, nós vamos selecionar da mesma forma e colocar aqui o formato de moeda para dólar inglês Estados Unidos. Prontinho. Agora, ao inserir os valores, eu só preciso digitar o número, valor numérico, e ao mudar de célula, o R-Cifrão ele é colocado automaticamente pelo aplicativo, porque nós já formatamos aqui as células. Como nós já vimos anteriormente, quando aparece essas hashtags, ou sustenidos, ou jogo da velha, significa que o valor numérico não coube dentro dessa célula e, portanto, nós precisamos aumentar a largura. Aumentando a largura, ele já apresenta os números digitados. Vamos supor que o dólar ele esteja no valor de R$ 3,50. Para cada conversão eu tenho que colocar o mesmo valor do dólar aqui. Digitei ele uma vez, agora é só eu clicar na célula, posicionar o ponteiro do mouse no quadrinho no canto inferior direito, clicar, trazer para outras células, ele coloca aqui para cada valor em real o valor respectivo de $1 em real também. Agora nós temos informações suficientes para realizar o cálculo e converter a quantidade de reais da coluna A equivalente a dólares na coluna C. Para isso nós aplicaremos a operação matemática da divisão. Para isso nós temos que dividir a quantidade de reais pelo valor de $1 convertido em reais também. E aí sim nós teremos o resultado aqui convertido para dólar. Só recapitulando, como nós vamos utilizar as células da coluna C para realizar uma operação matemática, sempre deve começar com um sinal de igual. Igual a quantidade de reais dividido
pelo valor de $1 em real. Pressiono Enter. Tenho aqui o resultado convertido em dólar. Ou seja, o dólar valendo R$ 3,50, a pessoa querendo trocar R$ 1.044 em dólares, terá o equivalente a R$ 298,29 de dólar. Para fazer o mesmo cálculo nas demais células, ao invés de repetir o processo aqui, igual R$ 10.500 dividido por R$ 3,50, nós simplesmente selecionamos a primeira célula, onde já aplicamos a fórmula matemática, colocamos o ponteiro do mouse em cima desse quadrinho que fica no canto inferior direito da célula. A hora que ele assumir o formato do operador matemático da soma, clicamos, mantemos a tecla pressionada e arrastamos para as demais células, soltando, temos aqui os valores convertidos. R$ 10.500 convertidos em dólar, onde o mesmo esteja valendo R$ 3,50, teremos o equivalente a $3.000. R$ 95.800 com o dólar a R$ 3,50, teremos R$ 27.371,43 de dólar, e a mesma coisa para os demais valores. Uma vez formatada a planilha como está agora, com a variação do dólar, eu tenho a conversão automaticamente, com os mesmos valores em reais. Vamos supor que o dólar, num determinado momento, passe de R$ 3,50 para R$ 3,80. Então, eu atualizo aqui. Copio para os demais e tenho já a atualização da conversão de reais para dólar. Percebam que na formatação dessa planilha foi necessário repetir esses valores aqui, mesmo eles sendo idênticos. Por que isso foi necessário? Caso contrário, se eu fosse copiar essa fórmula e não tivesse os valores na mesma linha, nós teríamos aqui um erro de cálculo. Então, por exemplo, eu vou apagar. Aí ele apresentou um erro. Esse erro acontece porque ao copiar a fórmula da célula C2, a operação matemática permanece a mesma, mas as células vão atualizando. Nessa célula C3, por exemplo, nós teremos aqui a divisão do valor da célula A3 pelo valor da célula B3. Como ela está em branco, apresenta o erro de cálculo. E o mesmo acontece para as demais. Se eu coloco o mesmo valor aqui novamente, agora sim, ele faz o cálculo corretamente. Existe uma maneira de evitar que se repita esses valores aqui e o cálculo possa ser realizado corretamente, com o objetivo de não ficar repetindo o mesmo valor célula por célula dentro da mesma coluna, como é o caso aqui. A maneira utilizada é o travamento de célula, onde eu travo uma célula dentro da fórmula para que o valor contido, por exemplo, na célula B2, possa ser o mesmo lido pela fórmula quando ela estiver na célula C3, C4, C5 e C6. Então, como que nós aplicamos essa ferramenta? Eu vou apagar aqui novamente esses valores já digitados. Dou um clique duplo aqui na célula C2, onde eu já tenho o valor calculado, e a célula que eu quero manter a mesma para as outras células, ao copiar a fórmula, eu coloco na frente da letra correspondente à coluna, letra B,
e também na frente do número referente à linha 2, o cifrão. Então vai ficar desse jeito. Cifrão. Agora eu clico aqui na frente do número 2, da linha 2. Cifrão. Enter. E agora eu copio para as outras células. E ela apresenta o mesmo valor. Apresentou o mesmo valor, atualizando apenas os valores das células A3, A4, A5 e A6. O valor contido na célula B2 permaneceu o mesmo. Se eu olhar aqui, olha só. A3, 10.500, dividido por B2, 3.80. Eu olho na célula de baixo, valor A4, dividido por B2. B2, os mesmos 3,80. Célula C5, o valor contido em A5 dividido pelo valor contido em B2. O mesmo, 3,80. E por fim, A6, valor contido na célula A6 dividido por B2, o valor contido na célula B2. Conclusão. O valor de B2 aparece em todas as fórmulas que nós implementamos em cada uma dessas células e a variação ocorreu somente onde foi necessário nas células da coluna A. A2, A3, A4, A5 e A6. Vamos agora fazer o processo inverso, converter dólar para real. Eu fiz uma planilha um pouco diferente da anterior, só para mostrar que não importa onde os valores estejam localizados nas células dentro da planilha, que o Excel ele nos dá ferramentas para executar as operações matemáticas, no caso aqui de conversão, normalmente. Vamos então formatar as células da coluna A, que receberão os valores em dólar, para apresentar a moeda correspondente. E da mesma forma, a coluna B, onde terá os valores em real, e a cotação do dólar também nós vamos colocar em real. Lançando os valores, depois de colocar os valores em dólar, vamos colocar aqui a cotação. Supondo que a cotação então esteja em R$ 3,50. Como na conversão de real para dólar, nós utilizamos a operação matemática da divisão, onde foi dividido o valor em real pelo valor de $1 equivalente em reais, aqui nós utilizaremos a operação inversa, que é a multiplicação. A operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Nós vamos então pegar os valores que nós temos em dólar e multiplicar pela cotação de $1 em real. Como já lançado aqui, a cotação do dólar a R$ 3,50, por exemplo. Não quer demais lembrar que a célula que vai receber a operação matemática, ela deve sempre começar com um sinal de igual. Célula que contém o dólar, célula A2, 10.500 dólares, multiplicado
pela cotação que nós colocamos aqui do dólar, R$ 3,50, que está na célula B11. B11. Enter. Olha só. 10.500 dólares, cotados a R$ 3,50 cada dólar, corresponde a R$ 36.750. Agora nós vamos fazer as demais conversões, lembrando que eu tenho que travar a minha célula aqui que contém a cotação do dólar, porque caso contrário, se eu tentar copiar a fórmula aqui nas células seguintes, vai manter o valor que está em A3, mas não vai manter o valor que está em B11. Vai procurar o valor na célula B12, como ela vai estar em branco, vai apresentar um erro de cálculo. Eu vou fazer aqui para vocês só como demonstração. Selecionei a célula, vou copiar aqui a fórmula. Olha só. Então não calculou. Só explicando novamente, vou dar um duplo clique aqui para mostrar a fórmula. Ó. Valor de A2 é 10.500, multiplicando B11. B11 está aqui. Agora na fórmula que vai estar na célula B3, vai aparecer o que a hora que eu der um clique duplo? Vai aparecer igual a 3 que multiplica B12. Olha só. Ele vai aumentando aqui e aumenta aqui também, só que a hora que ele põe em B12 não tem nada. A terceira, a célula B4, vai ser A4 vezes B13. A4 que multiplica B13. B13 está em branco. Célula B5 vai ser igual a A5 que multiplica B14. Está em branco. E por fim, B6 vai estar igual a A6 que multiplica B15. Está em branco. Por isso que não teve nenhum valor aqui. Vamos aplicar para travar a célula B11, onde nas outras operações aqui ela vai ser mantida, atualizando apenas as células da coluna A, A3, A4, A5 e A6. Vamos colocar então na frente da letra que representa a coluna B, cifrão, e na frente do número que representa a linha 11, cifrão também. Aí eu travo essa célula. Enter. Manteve o mesmo valor. Agora eu vou copiar a fórmula para as demais células dessa coluna. Agora sim apresenta os valores correspondentes. Se eu dou um duplo clique aqui, ó, célula A3 e célula B11, célula A4, célula B11, célula A5, célula B11, célula A6, célula B11. Fica muito mais simples de montarmos uma planilha dessa forma. Se futuramente houver uma variação do dólar, tanto para mais quanto para menos, eu atualizo aqui nessa célula e vou ter também a atualização do cálculo e dos valores, consequentemente, aqui na coluna B, como na planilha anterior, vamos colocar aqui R$ 3,80. Olha só, atualiza tudo aqui. O dólar era R$ 3,00. Atualiza tudo. E se eu mudo aqui os valores que estão na coluna A do dólar, posso tranquilamente que o cálculo será atualizado simultaneamente. De R$ 10.500 eu vou colocar R$ 13.800.
Ele atualiza. $4.750,85 de dólar, vou colocar $5.000. Atualiza aqui também o dólar a R$3, o dólar. E $5.000, 3 vezes 5, $15.000. Espero não ter deixado dúvidas. Se você gostou desse e de outros vídeos contidos no canal, deixe aí o sinal de positivo. Se inscreva no vídeo, caso não tenha feito ainda, e indique o mesmo para seus amigos, para que eles possam ter também conhecimento de ferramentas utilizadas no Microsoft Excel. Agradeço a oportunidade e até o próximo vídeo.